previsão que é feita pela matemática. Não faço julgamentos morais. Pessoalmente, lamento essa perspectiva. Mesmo que o Império fosse reconhecido como algo ruim, algo que eu não digo, o estado de anarquia que se seguiria a sua queda seria pior. É esse estado de anarquia que meu projeto jurou combater. Entretanto, a queda do Império, cavalheiros, é uma coisa sólida e não será fácil evitá-la. Ela é ditada por uma burocracia em ascensão, um dinamismo em declínio, um congelamento de castas, um represamento da curiosidade e uma centena de outros fatores. Já vem acontecendo, como eu disse, há séculos, e é um movimento por demais majestoso e maciço para ser interrompido. Essa é uma das citações de uma das obras que mudou a minha vida e a vida de várias pessoas. E é um pouco sobre ela que eu quero falar hoje e tentar vincular essa obra com relações internacionais, porque afinal de contas, talvez RI esteja em tudo. Se você está a fim de saber um pouco sobre como esse livro se relaciona com a RI, acho que a gente pode seguir. A história do Fundação é muito parecida com a história do Império Romano, que o Asimov, quando ele escreveu Fundação, ele estava lendo a história do Império Romano, de um historiador chamado... a história da queda, aliás, do Império Romano, do Eduardo Gibbon, que fala sobre a queda do Império Romano, olha só. E o Asimov se perguntou, olha, o que aconteceria com Roma, com o Império Romano, se ele soubesse que ele vai cair? Mas não se ele soubesse que ele vai cair amanhã, mas se ele soubesse que ele vai cair aos poucos. E então a gente vê Fundação nascendo a partir daí, da queda, como acabou de cair a luz. E que império é esse? É o Império Galáctico. Ao invés de ser o Império Romano, que se estendeu ali por todo o Mediterrâneo, é o Império que se estende por toda a nossa galáxia. E é um Império antigo, de dezenas de milhares de anos, e que tem uma tecnologia e um nível absurdo de desenvolvimento tecnológico e científico. Desenvolvimento científico ao ponto de um dos personagens principais da Fundação, chamado Harry Seldon, conseguir fazer uma ciência humana ser matemática. Que ciência é essa? É o que o Asimov chama de psicohistória. A psicohistória é essa ciência que calcula, através da matemática, coisas humanas. Calcula, por exemplo, o que vai acontecer com o planeta, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a história. Então, a gente já percebe uma visão de ciência do Asimov muito específica e uma visão de ciência que a gente vai falar depois. Mas, nesse primeiro livro da Fundação, o Asimov ele traz pra gente uma fundação muito política. E eu acho que, como tudo que é político, a gente acaba relacionando sempre a relações internacionais em algum momento. E para mim é muito claro a pressão internacional e alguns conceitos bem interessantes que a gente pode relembrar quando a gente lembra de Fundação. A primeira esfera que Fundação trabalha é a esfera da política clássica. Se você é de RI, você muito provavelmente começou o curso vendo política dessa forma. Você talvez pensasse política dessa forma desde sempre. Ou você não é de relações internacionais e acha que a política opera dessa forma. E por que eu digo isso? Porque é um sentimento da política. A gente está falando de autores como Maquiavel, nas RI, Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, Edward Carr, Raymond Aron, autores que pensam a política não como ela deveria ser, mas como ela é. O nome disso é pragmatismo. E é o pragmatismo que vai definir muito de como não só as relações internacionais e a política atual funcionam, mas também Fundação. Isso porque a Fundação, ou seja, essa organização científica idealista, é colocada em um planetinha na periferia do Império Galáctico. E qual que é o grande problema? A queda do Império Intergaláctico começa pelas beiradas. É a periferia que foi deixada de lado pelo Império Central que vai começando a se rebelar. E Fundação está na primeira desses planetas que começam a se rebelar ali na região. E Fundação é uma civilização de cientistas. É um planeta pequeno que não tem metais, que precisa importar tudo e que não importa, porque afinal de contas o grande trabalho da Fundação é com a ciência. Mas há um prefeito da cidade da Fundação, o qual eu esqueci o nome, Salvor Hardin, que é esse homem pragmático.
E você percebe muito isso no primeiro livro da Fundação. O pragmatismo precisou vencer porque os cientistas governavam a cidade. Só que cientistas sabem muito sobre ciência e sabem muito pouco sobre política. E mesmo numa civilização como essa que o Asimov descreve pra gente, na qual a ciência consegue prever tudo, o cientista não consegue agir da forma que mesmo a sua ciência espera. Então a gente está falando de uma pressão que a Fundação estava sofrendo e essa pressão é terminantemente internacional. Isso porque há um conceito muito importante e todos os pensadores realistas das relações internacionais vão dar muita ênfase a esse pressuposto, a essa ideia. Que ideia? A ideia da anarquia. Ou seja, a ideia de que internamente o Estado, o país, a região, enfim, qualquer entidade que se considere soberana, internamente ela tem capacidade de governar e se controlar. Por exemplo, o Brasil, ele pode fazer leis, ele pode governar da forma que ele bem entender. Agora, internacionalmente as coisas mudam. Isso porque não existe um Estado mundial. Não existe, como vai dizer o Thomas Hobbes, também um dos pais do pensamento do realismo político, não existe um Leviatã internacional. Não existe aquele ente que detém a soberania e a legitimidade para governar sobre o planeta inteiro. Então o que existe são pequenos planetas, se a gente pensar na ideia da Fundação. O que existe são estados, são regiões autônomas que disputam entre si por diversas questões. É por isso que os pensadores realistas vão afirmar que o sistema internacional, ou seja, esse conjunto de estados e de atores, na verdade é anárquico e tende ao conflito. Porque, afinal de contas, na ausência de um estado, ou seja, na ausência daquele ente que controle aquela região, o que existe e o que acontece, a disputa de poder aumenta. Então, o Hobbes fala um pouco sobre isso no seu Estado de Natureza, mas é a ideia de que o homem, na ausência de alguém que possa controlar as suas paixões e as suas emoções, vai necessariamente ser mal, vai necessariamente causar dano ao outro homem em benefício próprio. E é isso que acontece no sistema internacional. Então ele é um sistema determinado primordialmente por um terminho chamado poder. Isso é a visão dos realistas clássicos, claro que vai mudar bastante para os neorrealistas, como Kenneth Waltz, por exemplo. Mas a gente percebe essa veia em Fundação. A gente está falando do planetinha da Fundação, Terminus, e os outros planetas mais poderosos ao redor, como Anacreon, e que eram vistos como rudes, planetas que não tinham ideal, planetas que não tinham conhecimento. Mas pouco importa, eles eram muito mais poderosos e muito maiores. E nesse momento que eles eram maiores e mais poderosos, não importa o que eles achavam, não importa quem eles eram ou o que eles faziam. O que importa eram que esses planetas eram mais poderosos. E era só o poder que importava. A Fundação ela está presa nesse esquema de planetas e que o que determina é o poder, e a Fundação não tinha poder. E o Salvor Hardin percebe isso, o que os cientistas não percebem, presos aos seus ideais. E olhe uma das maiores falhas que os pensadores realistas vão dizer que outros pensadores, como os idealistas, têm dentro das relações internacionais. Não se trata do que você acha que o mundo é, ou de como você gostaria que o mundo operasse. Se trata, antes, de como o mundo funciona na realidade. Não adianta você me dizer que o país que tem mais exército e o país que tem menos exército, um exército menor, um país mais fraco, tem o mesmo poder, porque idealmente todos os estados são iguais. O que eles estão dizendo é que, ainda que exista o ideal, pouco importa. O Hans Morgenthau coloca isso pra gente nas suas 6 leis, famosas 6 leis do realismo político, e uma grande medida delas está falando sobre moral, está falando sobre leis. Está falando sobre moral e leis no sentido de que se você segue a moral, ou se você quer olhar para a política internacional pelo espectro da moral, você vai falhar. Ou você vai ver um mundo que não existe, ou você vai ficar triste, porque você vai ver um mundo que na realidade não é aquilo que você espera que o mundo fosse. E
O Salvador Hardin, para mim, representa muito essa figura. Essa figura que carrega esse realismo político para a fundação. Essa, então, é a primeira ideia que eu tenho de fundação, quando eu olho, principalmente para esse primeiro livro, que é muito político. E é excelente, se você gosta dessa visão de política pragmática, é muito claro tudo isso e é perfeitamente tecido. Você vê estratégias e discussões militares, é excelente. Somehow you bring me a broken heart. Mas é uma segunda perspectiva e aqui... Engasguei aqui. Aqui a gente vai precisar de um pouco mais de parcimônia e vai ter que pensar um pouquinho mais longe. Há uma segunda perspectiva escondida da fundação. Mas ela não está escondida porque o Asimov não quis falar dela. Mas é que ele falou tanto que você nem percebe que ela está lá. E é a visão de ciência do Asimov. E aqui a gente vai pular um pouquinho de RI para a filosofia da ciência, mas é para mostrar como o Asimov, na verdade, tem uma visão muito positivista de ciência. E o que eu quero dizer com uma afirmação positivista? O que é o positivismo? O positivismo lógico, ou positivismo, é uma forma de se fazer ciência, é uma perspectiva de se fazer ciência que se baseia em preposições sobre o mundo. Então eu olho a realidade, eu olho o livro, eu olho o quadro, enfim, eu observo a realidade. E na minha observação da realidade, eu vou fazer uma afirmação. Eu vou dizer, por exemplo, que esse livro é rosa. E alguém pode discordar de mim. Pode dizer que é roxo, pode dizer que é preto, pode dizer que é branco, enfim. Mas eu vou fazer uma proposição. Esse livro é rosa. Então eu vou para a realidade ver se essa minha hipótese, essa minha proposição é verdadeira. Eu vou medir, eu vou comparar em momentos diferentes, eu vou dar para outros cientistas. Eu quero saber se isso que eu estou vendo pode ser positivado, ou seja, se ele é verdade. E no momento em que todo mundo concorda, isso é verdade, adicionou-se um bloquinho, um tijolinho no prédio do conhecimento. Se for falso, tudo bem também. Quer dizer que aquele tijolo a gente tem que jogar fora, mas a gente pode pensar em outros. E assim se faria ciência, no olhar positivista, e assim se faz a ciência em uma grande medida. Mas o que é muito interessante e muito importante que a gente percebe no Fundação? A ideia de que a ciência terminantemente leva ao progresso. Lembro de Augusto Comte, um dos pais da sociologia, quando nos fala que o último passo da sociedade, o progresso, o positivismo carrega muito consigo a ideia de progresso científico, de que a civilização moderna ela é mais evoluída, ela é melhor e o progresso está carregando a humanidade. E o progresso baseado na ciência, no conhecimento. E isso que a gente percebe muito também em Fundação. A própria tentativa de salvar a ciência, o próprio fato de que os cientistas são os heróis, de que a Fundação é uma civilização de cientistas, de que o livro é cheio, pulado de termos científicos criados do nada por vários cientistas, porque Fundação trata da ciência. Então, eu tinha falado no começo que Fundação era uma obra que falava sobre a queda do Império Romano, e só que também é uma obra que, além de falar de história, faz a gente refletir sobre a própria ciência. Sobre a capacidade ou não da ciência de resolver os nossos problemas do mundo, a capacidade ou não da ciência de trazer o progresso. E para Asimov é muito claro, a ciência traz o progresso. Se a ciência existe, existe o progresso humano. Se existe a tecnologia, também existe o progresso humano. O que, afinal de contas, essa visão positivista de mundo tem a ver com a ZRI? Tem muito a ver com essa escola que eu trouxe, por exemplo, o realismo. Não tanto o realismo clássico, porque o realismo clássico não se apega tanto a essa forma de se fazer ciência, mas ao neorrealismo com certeza. Neorrealismo, encabeçado por Kenneth Waltz, e a obra que eu recomendo muitíssimo, Teoria das Relações Internacionais, ou Teoria da Política Internacional, a depender aí da sua tradução, é uma obra fenomenal que mostra isso, como fazer ciência na ZRI, como fazer teoria da ZRI, como pensar o mundo para além do só achar e para entrar efetivamente na ciência. É uma visão de ciência, é uma perspectiva de ciência muito específica que se baseia nessas afirmações
e na ideia de que racionalmente eu consigo entender o sistema internacional. O próprio termo sistema internacional é bastante científico e neorrealista. E então, essas são as duas perspectivas, os dois caminhos que eu vejo que a gente pode entender fundação para as relações internacionais, embora existam infinitas outras. E aqui eu vou trazer uma última parte de problematizar um pouco do que a gente está falando. Porque aqui a gente falou muito de visões positivistas e realistas de relações internacionais, e claro, são o que você pode acreditar, ou o que você pode ter estudado, ou o que você acredita que o mundo efetivamente é. Claro, com certeza. Mas existem outras perspectivas, e uma delas para mim é muito interessante para ir contra um pouco essa visão da fundação. As leituras pós-positivistas, encabeçadas aí principalmente por autores como Rob Walker, nas RI, elas vão, ou até mesmo, por exemplo, Robert Cox, que tem um viés mais marxista da teoria crítica, mas ainda assim, essas são visões bastante diferentes de se fazer ciência. O Robert Cox, por exemplo, vai afirmar pra gente uma coisa muito, muito interessante, que é, ora, muito legal essa tua forma de fazer ciência. Mas você já pensou quais interesses ela defende? No momento em que eu falo que o Império Galáctico não pode cair, será que eu estou defendendo o interesse de todos que moram no Império Galáctico? Ou apenas de algumas pessoas? Quando eu digo que é verdade e científico, eu estou dizendo que é verdadeiro e científico para quem? Então, a gente consegue perceber como as teorias de RI podem ser problematizadas por meio dessa ótica, e fundação também. Ou seja, a gente está falando de uma forma de fazer ciência e de um fazer científico que talvez não seja mais atual. Mas fundação ainda mantém seu brilhantismo, fundação ainda mantém a sua importância como instigador. É uma obra que instiga o fazer científico social, e não só o fazer científico exato, como de um engenheiro ou como de um físico, mas o fazer científico humano. Um fazer científico de que você das ciências sociais, você da filosofia, você do direito, você da história, pode entender essa perspectiva. Porque afinal de contas, mesmo que a gente problematize, mesmo que a gente diga que a ciência não é nada disso, e que não existe conhecimento, e que a gente entre numa perspectiva ultra cética sobre o que o mundo é ou poderia significar, a gente ainda está tentando entender como o mundo funciona. A gente está da mesma forma que esses cientistas batalhando para manter o nosso império galáctico do conhecimento. E é por isso que a ciência é importante. Não porque ela chega na verdade, mas porque a ciência discute, a ciência debate. A ciência não nos leva ao progresso necessariamente. A ciência não nos leva ao melhor lugar. Mas a ciência com certeza faz o mundo um lugar melhor de ser vivido, porque é por meio dela que a gente consegue discutir. E é por meio dela que a gente consegue pensar em sociedades como essas da Fundação. Eu acho que era isso que eu tinha a falar. Por favor, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Tô dando uma de youtuber aqui, mas se der certo, quem sabe eu faça mais vídeos. Se vocês gostarem, eu também posso fazer mais vídeos. A ideia aqui desse canal e dessa plataforma não é, em momento nenhum, ter um tema só, falar só sobre livros RI. Eu confesso que eu acho isso chato, mas é falar sobre as coisas que me instigam, as coisas que me fazem pensar diferente, e talvez possam fazer você pensar diferente também. Se você gostou, pode se inscrever, pode comentar, pode me dizer o que você acha que pode mudar, e a gente vai conversando por aí. Eu acho que é isso. E até mais.